Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Milton e nesse vídeo eu quero te mostrar como configurar na prática os requisitos de conclusão nas atividades, nos tópicos e nos recursos aqui no Moodle. Para isso, nós vamos usar como exemplo esse curso aqui, de formação para docência no ambiente virtual Moodle. Bom, ele é um curso de autoformação, em que o estudante se inscreve e cursa e faz as atividades, faz as leituras, visualiza os vídeos no seu tempo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa encadear as atividades e os tópicos. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando o estudante acessa o curso, ele faz inscrição e acessa o curso, ele tem um percurso formativo a cumprir. Ele não pode ir fazendo as atividades de qualquer jeito, em qualquer modo. Como é que eu faço com que ele, estudante, siga esse percurso formativo? Bom, eu trabalho com restrições de acesso e requisitos de conclusão. E é isso que eu quero mostrar para vocês, na prática, usando como exemplo aqui esse curso que está configurado justamente para isso. Bom, vamos começar aqui por cima. Quando o estudante acessa o curso, ele visualiza esse tópico inicial todo, né, que tem as instruções, tem o plano, tem fóruns de comunicação, tanto de avisos quanto de dúvidas. Bom, mas não é isso que eu quero falar. Eu quero mostrar para vocês as restrições e os requisitos de conclusão. Então, vamos seguir aqui, o tópico 1. Veja só que até o momento a gente não tem nenhum requisito de conclusão aqui no tópico 1. Mas se a gente descer aqui um pouquinho, já vamos ver aqui nesse fórum, possibilidades de uso do Moodle, que tem uma restrição. O que essa restrição está falando aqui para a gente? Bom, que esse fórum só vai ficar disponível se a atividade fórum de apresentação estiver marcada como concluída. Onde é que está esse fórum de apresentação? Ele está aqui em cima. Em linhas gerais, eu estou configurando a atividade para que ela fique disponível, para que esse fórum aqui fique disponível somente quando o estudante participar desse fórum de apresentação, quando ele abrir uma discussão ou responder a uma discussão já aberta. Vamos ver isso aqui na prática. Vou ativar a edição, olha só. Ativo a edição e vou mostrar para vocês que eu configurei um requisito de conclusão aqui nesse fórum de apresentação. Esse é o nosso primeiro requisito de conclusão, de onde a gente vai começar a configurar aqui no ambiente. Então, vou entrar no fórum, venho aqui nas configurações, editar configurações. Olha só, desço aqui um pouco e estou marcando como conclusão desse fórum de apresentação à medida que o estudante abrir ou responder um tópico de discussão. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando esse fórum como marcado, como concluído, quando aquele estudante participar do fórum, seja respondendo uma discussão ou seja abrindo um tópico. Beleza? Vou cancelar aqui. Então, quando ele abrir um tópico ou responder uma discussão aqui no fórum de apresentação, quando ele se apresentar, no tópico 1, o fórum, possibilidades de uso do Moodle, fica disponível para ele. Antes disso, ele não consegue nem clicar aqui. Tudo bem? Seguindo. O primeiro quiz, a atividade avaliativa. O que eu estou dizendo aqui nesse quiz? Que esse quiz vai ficar disponível quando o estudante participar do fórum anterior. No caso aqui, o fórum possibilidades de uso do Moodle. Então, eu estou colocando uma sequência de participação. Ele participa primeiro do fórum de apresentação, que está aberto por padrão, ele não tem nenhuma restrição. Depois, ele participa do fórum possibilidades de uso do Moodle e depois ele participa do primeiro quiz. Ele não consegue vir aqui direto no primeiro quiz e participar. Não consegue. Aqui, pessoal, não estou nem dizendo, não estou nem falando sobre as leituras. Claro que ele precisa ler, mas eu não coloquei condição aqui nas leituras para disponibilizar ou não as atividades. Eu estou colocando os requisitos aqui somente nas atividades, mas é claro que ele precisa fazer as leituras, senão ele não consegue participar das atividades, principalmente do quiz avaliativo, que ele vai medir o conhecimento aqui que ele obteve
nessas leituras, nos vídeos, nos tutoriais. Bom, seguindo aqui, a gente tem também um rótulo. Isso daqui é um rótulo dizendo, olha, parabéns, você concluiu o primeiro tópico do curso. Como é que eu coloco isso aqui? Bom, é um rótulo e eu estou dizendo que esse rótulo só vai ficar disponível quando o estudante participar do primeiro quiz. Tá certo? E olha só que interessante, tá tudo ligado. Esse rótulo está ligado na conclusão do primeiro quiz, que está ligado na conclusão do fórum de possibilidades de uso do Moodle, que por sua vez está ligado na conclusão do fórum de apresentação. Criei um percurso formativo aqui que o estudante precisa obrigatoriamente seguir. Tá certo? Vamos passar para frente aqui um pouquinho. O tópico 2. Aqui tem uma coisa bem legal. Veja que no início do tópico eu já tenho uma restrição. Olha só. A restrição diz o seguinte, que o tópico estará disponível somente quando o estudante responder o primeiro quiz. Então, quando ele responder o primeiro quiz, além de aparecer esse rótulo aqui dizendo que ele concluiu o primeiro tópico, o segundo tópico vai ficar disponível para ele. Antes disso, isso daqui está oculto, está totalmente oculto, ele não consegue visualizar nada. E eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui. Dá para a gente emular a visão do estudante. Se eu vier aqui no menu superior, mudar papel para estudante. Olha só que interessante. Se a gente for descer aqui, foi como eu falei para vocês, o tópico inicial fica todo disponível, o tópico 1 também fica todo disponível, mas a atividade fórum, não consigo clicar aqui. Somente depois que eu participar do fórum de apresentação. E assim por diante. Não quero me alongar aqui porque eu já expliquei isso. O que eu queria dizer para vocês é que depois do tópico 1, não tem mais nada. Por quê? Porque essa visão aqui de estudante, ela ainda não concluiu o tópico 1. Então, o tópico 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante fica 100% oculto. Então, deixa eu voltar aqui para o meu papel normal de professor para poder explicar melhor. Deixa eu ver se o modo de edição está ativo de novo aqui, que vai facilitar. Então, ativo a edição. Descendo aqui lá para o tópico 2, olha só que interessante, a restrição é no tópico inteiro, não é só num recurso ou em uma atividade. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco, olha só, editar tópico, com o modo de edição ativo, isso é muito importante. Venho aqui em restringir acesso e eu estou dizendo o que aqui? Que o tópico 2 vai ficar disponível se e somente se o primeiro quiz estiver marcado como concluído. Como é que esse quiz fica marcado como concluído? Quando o participante submete as respostas lá naquele questionário. Tá? Então, olha só, isso daqui é interessante também. Eu estou colocando aqui, ó, quando tem esse olhinho com essa faixa, diz que o tópico está totalmente escondido. Se eu clicar aqui, e olha só a mensagem que aparece para a gente. Esse tópico vai aparecer em cinza rebaixado. Mas não, eu quero que ele fique 100% escondido. E só apareça quando o participante, quando o estudante responder o primeiro quiz. Beleza? Vou cancelar aqui porque eu não quero mudar mais. Seguindo. Aqui dentro do tópico, pessoal, é a mesma lógica do tópico anterior. Olha só. Eu tenho um glossário que já fica visível à medida que o tópico for disponibilizado. E o segundo quiz só vai ficar disponível quando o estudante participar do glossário. Por quê? Porque aqui nesse glossário eu tenho um requisito de conclusão dizendo isso. Vamos ver? Olha só, editar configurações, conclusão de atividade no curso. O que eu estou dizendo aqui? Eu quero mostrar a atividade concluída quando o estudante visualizar e ele criar pelo menos uma entrada no glossário. Ele submeteu uma entrada no glossário, o Moodle vai lá e coloca aquele chequezinho naquele quadradinho, dizendo que a atividade foi concluída. A atividade concluída, o segundo quiz fica disponível. Respondeu o segundo quiz, o rótulo de parabéns dizendo que ele concluiu o segundo tópico fica disponível e o tópico 3 vai aparecer para ele. E assim sucessivamente. Todos os tópicos estão encadeados, fazendo com que o estudante obrigatoriamente siga esse percurso formativo. E ele não chegue lá no final sem ter passado obrigatoriamente por todos os tópicos, todas as atividades e todas as leituras possíveis.
Isso é muito interessante num curso de autoformação, num curso MOOC ou mesmo num curso de autoinstrução, porque a gente precisa garantir que o estudante chegue ao final seguindo esse percurso formativo. E a gente só consegue fazer isso usando restrições e acompanhamento de conclusão. E requisitos de conclusão aqui nas atividades. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Por quê? Porque todos os tópicos aqui, eles seguem exatamente a mesma lógica. Eu travo o tópico mediante a conclusão do quiz no tópico anterior, e assim sucessivamente. Da mesma forma, eu faço com as atividades avaliativas. Eu travo as atividades avaliativas à medida que ele respondeu alguma atividade formativa no mesmo tópico. E isso não tem limites. Você vai dizer como é que é esse percurso formativo no curso que você fizer. Aqui eu estou dando só uma ideia. Para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês, lá no final, o tópico de certificação, porque esse é um tópico bem importante. Antes disso, aqui tem uma coisa interessante. No último tópico, o tópico 6, a gente tem o último quiz, o sexto quiz. Olha só, quando o participante responder o sexto quiz, vai aparecer aqui dizendo que ele concluiu o sexto tópico com êxito. Como esse é o último tópico, eu já quero mostrar uma mensagem para ele, caso ele não tenha obtido a nota total do curso que garanta a ele uma certificação. Então, eu coloquei um rótulo aqui embaixo de vermelho dizendo: olha só, se você estiver vendo essa mensagem, significa que participou de todas as atividades do curso, mas a sua média final não atingiu 70%. Que tal fazer alguma atividade novamente? Revise o material antes, assim é provável que sua nota ficará melhor. O que eu estou fazendo aqui? Olha, ele fez todos os quizzes, ele fez os 6 questionários, não obteve 70%. Eu preciso informar para esse estudante que ele não obteve 70%, porque senão ele não vai ter acesso ao certificado. Como é que eu faço isso? Colocando esse rótulo. E esse rótulo aqui, ele tem 2 requisitos, ele tem 2 restrições. A primeira é que ele vai ficar disponível só se o sexto quiz estiver concluído. E também se ele tiver uma pontuação total do curso menor que 70%. Vamos ver isso? Estou com o modo de edição ativo, clico aqui em editar configurações. Olha só que interessante. Restringir acesso, o que eu estou dizendo? Que esse rótulo vai ficar visível quando o participante concluir o sexto quiz, até aí tranquilo, e a nota dele, ou seja, tem que ser os 2 ao mesmo tempo. Deve combinar com as 2 condições de conclusão da atividade e total do curso. O total do curso deve ser menor que 70%, porque se for 70% ou mais, ele tem o direito ao certificado. Beleza? Então, vou cancelar aqui para a gente seguir. Então, caso ele não tenha 70% ou mais, vai aparecer esse rótulo aqui vermelho para ele, dizendo o que ele tem que fazer. Se a gente for no tópico 7, que é justamente o tópico da certificação, esse tópico aqui é muito similar a essa configuração que a gente fez. O que eu estou dizendo aqui no tópico 7? Que ele vai ficar disponível quando o participante concluir o sexto quiz, mas não é só isso. Eu preciso travar o tópico 7 para que ele fique disponível somente quando o participante conclua o sexto quiz, certo? E obtenha uma nota 70% ou mais no curso. Porque eu só quero gerar o certificado para ele se ele já tiver obtido 70% de aproveitamento. E eu tenho cuidado também de garantir que ele fez o sexto quiz, porque eventualmente ele pode obter 70% até o quinto ou quarto quiz. Porque esses questionários eles têm uma nota baixa, às vezes 10, 15, 20, mas eu quero garantir que ele chegue no final. Eu não quero dar o certificado para ele antes dele responder o último questionário. Então, eu crio 2 restrições: a participação no último questionário e uma nota total. Vamos ver aqui. Editar tópico. Eu só vou mostrar o tópico para o participante se ele concluir o sexto quiz e se ele obtiver no total do curso, na nota total, no somatório de todas as atividades, 70%. Bem tranquilo. Vou cancelar aqui. Por fim, pessoal, eu sempre coloco um questionário de avaliação. E o
certificado ele vai ficar visível somente quando o participante responder o questionário de avaliação. Da mesma forma que a gente configurou nos tópicos anteriores. Aqui não tem segredo nenhum. Então, a gente garante que o participante, quando ele chegar ao final, ele cumpriu todo o percurso formativo aqui do curso na ordem que a gente colocou. Esse é um curso autoformativo ou autoinstrucional, chame como quiser. Tá certo? Eu acho que esse vídeo ficou um pouco grande, mas foi preciso mostrar todas as etapas. Eu espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. Até a próxima.